Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês a lindíssima bolsa Nara, meus amores, com esse ponto espinha de peixe de carreira de ida e volta, que é a primeira vez que eu trago para vocês. Inclusive, eu amei demais, gente, esse padrão, porque fica super estruturado e muito bonito, gente. Olha para vocês verem, coloquei esses acessórios da loja Matilda, os parceiros do nosso canal, que trouxeram toda a elegância para essa bolsa. Fiz aqui a lateral que vocês gostam bastante, tá? Uma lateral super fácil de fazer. Caso você queira aumentar ou diminuir essa bolsa, eu ensino todo o passo a passo para vocês, tudo bem explicadinho. Se você quiser utilizar uma outra espessura de fio, um fio de 25 milímetros, um fio de poliéster, um fio de 35 milímetros, um fio de 5 milímetros, enfim, eu ensino passo a passo para vocês. Caso vocês queiram deixar com o mesmo tamanho, eu deixo todas as medidas para vocês acompanharem também, tá? Então prestem bastante atenção nessa parte, ok? Que vocês podem adaptar pro fio da preferência de vocês. Eu utilizei um fio de 27 milímetros que eu comprei na Shopee. Vou deixar pra vocês aqui na sacolinha, tá? Inclusive todos os outros materiais que eu utilizei, que são da Shopee, também vão estar na sacolinha. Os materiais da loja Matilda vão estar na descrição. Não esqueçam de aproveitar também o cupomzinho que eu deixei na descrição pra vocês, tá? Então, olha pra vocês verem a parte interna, que ficou bem bacana, meus amores. Fora a estrutura, né, gente, que ficou maravilhosa. Vou também tirar as medidas aqui pra vocês. Ela de altura aqui, meus amores, ficou com mais ou menos 16 centímetros. De largura, ficou aqui com 20 centímetros, né? Na verdade, de comprimento, ficou com 20 centímetros. E de largura, ela ficou aqui com quase 9 centímetros, ficou com 8 centímetros e meio, tá? Outra coisa bem legal, meus amores, que ela ficou com um tamanho bem bacana. Eu tinha aqui um rolo e meio de fio, o rolinho tem 300 gramas, eu tinha 450 gramas, e eu utilizei somente 330 gramas para fazer essa bolsa, para ficar com esse resultado incrível, tá bom? Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse tutorial com suas amigas crocheteiras, não esqueçam de comentar aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando. Se aparecer a opção para vocês hyparem esse vídeo também, eu peço muito que vocês hypem esse vídeo, que isso ajuda bastante, tá? Então compartilha bastante também esse tutorial com suas amigas, lá nos grupos de crocheteiras também, que é uma opção bem legal, gente, uma bolsa bem funcional para ter a pronta entrega no ateliê. Se você puder, torne-se membro aqui no canal, clicando no botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro. Você vai se tornar membro do Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, meus amores, é menos que um cafezinho por dia. Lá você vai ter acesso a aulas inéditas que eu não posto por aqui, já tem várias aulas lá, incluindo versão destro e canhoto, tá certo? E também eu abasteço todo mês com aulas novas lá pra vocês. Logo, logo já vai sair o próximo tutorial lá no Clube Fio a Fio, tá certo? Mas caso você não possa, não tem problema você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, comentando bastante aqui embaixo. Isso já me ajuda e me incentiva cada vez mais a fazer tutoriais gratuitos pra vocês, tá bom? Então bora pra aula? Então vamos pros materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Pra começar, já quero mostrar pra vocês o fio de malha que eu vou utilizar, que vai ser um fio de malha de 27 milímetros. Esse aqui é o fio de malha da Guarani, eu vou deixar pra vocês na sacolinha, tá? Como já venho falando pra vocês. Aqui no cantinho tem uma sacolinha com todos os materiais, que são da Shopee, que eu vou indicar pra vocês, tá? Pra você comprar, é só você clicar na sacolinha, escolher o item da sua preferência, e você vai ser redirecionado pro aplicativo da Shopee e não vai sair do vídeo. O vídeo vai continuar tocando, você vai conseguir fazer sua compra tranquilamente, tá certo? Então, eu vou utilizar esse fio, é um fio de 27 milímetros, como eu falei pra vocês. O rolinho tem 140 metros, tá? E é um fio premium, tá? Então, pra você que quer adquirir esse fio, ele é maravilhoso, gente, tem um rendimento muito legal. Pra fazer essa bolsa, eu tenho aqui em média um rolo e meio, tá bom? E essa cor é o verde antigo, gente, é muito bonito, tá? Lindíssimo, e tem várias outras cores pra vocês escolherem também, ok? Então, a gente vai utilizar esse fio. A agulha que eu vou trabalhar vai ser a agulha número 6, tá? Que é a agulha que eu sempre trabalho com o fio de 27 milímetros, tá? Você pode trabalhar com a agulha aí da preferência de vocês. E como vocês sabem, vou trabalhar com a agulha Unique, que eu sempre estou falando pra vocês, que é uma agulha super em conta, gente. Tem um custo-benefício maravilhoso, porque ela tem a mesma qualidade das agulhas
das agulhas gringas, tá? Essas agulhas importadas, desliza super bem no fio, tá, gente? E, por incrível que pareça, eu paguei menos de R$ 30 nela, também vou deixar pra vocês ali na sacolinha, tá, gente? Já tem essa agulha faz um bom tempo, eu tenho também algumas das agulhas importadas aqui, posso garantir pra vocês que a qualidade é muito, muito, muito parecida, inclusive a pegada dela eu gosto bem mais do que as agulhas gringas, tá? Ela é bem mais confortável de crochetar. Então, eu vou utilizar essa agulha e também vou deixar aqui pra vocês na sacolinha. Ela tem a partir da número 5, tá? Inclusive, eu vou até comprar a número 5, porque eu tô sempre usando aqui no canal. Ok? Aqui alguns acessórios que eu vou utilizar são da loja Matilde dos parceiros do nosso canal. Vou deixar o cupomzinho aqui na tela para você escanear. NH para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá? Caso você queira aproveitar a promoção dessa semana, gente, os fios da Fischer de 25mm estão com 10% de desconto. Então, utilizando meu cupom, vocês vão ter mais 5% de desconto, tá? Então, já aproveita para fazer a compra aí, uma compra maior, tanto de fio quanto de acessórios de sintético também, aproveitando o desconto tanto do fio e também o desconto do cupom, tá certo? Então, vou utilizar esse fecho aqui, que é o fecho tigresa, gente. Vocês já conhecem ele, né? Já vem trazendo várias vezes aqui pra vocês no canal. Ele é super resistente, gente, fora que ele é lindíssimo, tá? Então, é um fechamento de imã pra sua bolsa. Então, vou utilizar esse daqui na cor dourada. Vou utilizar aqui um par de porta-tasséis tulipa. Esse aqui no dourado também, ó, já vem com o parafusinho, tá? Você só vai precisar de uma chavinha Allen pra aplicar ele, tá certo? Pra ficar bem fechadinho, bem firminho. Vou utilizar um par, tá? O conjuntinho já vem, pra você comprar no site já vem o parzinho mesmo. E ele é lindíssimo, vai dar um charme maravilhoso pra nossa bolsa. E eu vou utilizar aqui 2 piercings de bolsa, tá, gente? Que geralmente quase não uso. E tem essa opção lá no site da Matilda, lindíssimo. Lembrando que eu vou deixar todos os links pra vocês na descrição, também no dourado, tá? Vou utilizar aqui também a minha etiqueta personalizada, olha pra vocês verem que linda. Essa aqui eu também comprei na Shopee, também vai estar na sacolinha disponível pra vocês. Ela é personalizada com a minha logo, que eu já tenho, né, gente? Caso você não tenha, eles fazem lá pra vocês, super resistente, super linda. Tem outros tamanhos e também outros formatos, tem a redonda e a triangular, gente. Eu super recomendo essa etiqueta, vem super bem embaladinho. E a produção é bem rápida, tá, gente? Chegou bem rápido aqui na minha casa. Então, eu vou utilizar uma etiqueta. Também vou utilizar aqui a minha tesoura, que é a asa retrô, que vocês conhecem bastante, também vai estar na sacolinha. Além de super linda, gente, é super afiada, não perde fio, ótimo para arremate, para trabalhar com tecido, então ela é muito versátil, eu gosto muito dessa tesoura, gente, super recomendo também. Também vou utilizar aqui a minha fita métrica e a chavinha Allen para fazer o fechamento. Vou deixar também o link do conjuntinho, tá? Que isso aqui facilita muito para trabalhar com tacéis. E a cola que eu utilizo para arremate, que é essa aqui da Pega Mil, tá, gente? Também vou deixar o link da Shopee, ok? Então, bora para a aula. Então, vamos iniciar aqui o nosso trabalho, tá, meus amores? Vou iniciar aqui fazendo a minha laçada inicial, tá? Ela não vai contar como um ponto. E eu vou fazer aqui um total de 39 correntinhas. Caso você queira aumentar aqui, gente, a altura da sua bolsa, porque essa quantidade de correntinhas a gente vai fazer as carreiras. E essas correntinhas vão demandar a altura da sua bolsa, porque a gente vai dobrar ela no meio, tá? Então, você só precisa fazer o número de correntinhas ímpares para dar certo, tá bom? Então, vou fazer aqui as 39. Lembrando que caso você queira utilizar um outro tipo de fio, fio de 25mm, fio de 35mm, fio de poliéster de 5mm, enfim, qualquer espessura, eu vou mostrar para vocês todas as medidas, é só vocês irem se baseando por essas medidas para chegar no tamanho que vocês querem, tá? Então, todo o processo eu vou medir para vocês para facilitar aí, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas 39 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizei aqui meu cordão com 39 correntinhas, como eu mencionei com vocês, tá? Vou medir aqui esse cordão, meus amores, mas não se baseiem por essa medida inicial, porque, ó, pra vocês verem, o cordão é bem elástico e ele vai ceder mais, tá? Então, aqui, esse cordãozinho ficou mais ou menos com 30 centímetros. Tô baseando aqui, vai ficar mais ou menos com uns 40 centímetros aí, essas carreiras, tá? Sempre tensionando bem, pra ficar bem bonito esse meu ponto,
certo? Aqui, meus amores, a gente tem a parte do direito das correntinhas. Cada vezinho corresponde a uma correntinha, mas eu não vou trabalhar desse lado, vou trabalhar do lado avesso, porque depois a gente vai precisar dessas correntinhas para fazer nossa lateral. Então, eu viro aqui esse cordão e cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha, tá? Então, eu vou pular a primeira e venho na segunda, certo? Outra coisa aqui também, meus amores, eu vou ensinar aqui pra vocês uma variação do ponto espinha de peixe, que eu nunca tinha trabalhado. Geralmente a gente só trabalha em carreira de subida, né, ou carreira circular, como você preferir chamar, só que hoje a gente vai trabalhar em carreira de ida e volta. Então eu vou explicar principalmente a parte da volta, porque a gente sempre vai deixar a parte do lado direito de um lado só, tá? Então depois eu vou explicar pra vocês melhor. Essa é a primeira parte, que é a parte que eu acho mais fácil, tá? Que vai ser o que aqui? Para caminhar para o próximo ponto, eu preciso pegar essa alcinha aqui desse primeiro ponto que eu trabalhei, tá? Do ponto baixo. Pego aqui essa alcinha, venho aqui no próximo ponto, ó, a próxima alcinha, vou laçar aqui esse meu fio e trazer aqui para cima. Aqui vai ser o lado direito, então eu vou procurar, gente, sempre trazer o meu fio deixando o lado do direito do fio, ó. Tá vendo que aqui tá essa divisão? Porque veio o lado avesso. Então, para facilitar esse processo, como vocês vão fazer aqui, ó, sempre deixo o lado do avesso do fio para cima do meu dedo. Entra aqui nessa alcinha. Na hora de puxar esse meu fio, eu encosto a minha agulha nesse lado avesso e puxo aqui pra cima. Tá vendo que agora ele veio certinho? Então, agora eu só fecho esse meu ponto. Então, aqui já tenho o meu segundo pontinho. Pesco aqui, ó, passo por baixo dessa última alcinha, sempre a alcinha que tá do lado de fora, ó. Passo por baixo dela aqui, venho na próxima alcinha. Do mesmo jeito, ó, lado avesso em cima do meu dedo, laço esse meu fio, trago aqui pra cima. Fico com 3 alcinhas na agulha, laço, tiro tudo junto. Então, é quase como se fosse um ponto baixo, só que eu pego essa alcinha aqui do ponto anterior. Passo aqui por baixo, entro aqui embaixo da minha alcinha, lado avesso do meu fio sempre pra cima, laço, trago aqui pra cima, ó. Tá vendo que veio do lado errado? Eu volto de novo, porque aqui vai ser o lado direito da minha bolsa. Passo aqui por baixo, laço de novo, agora sim veio certinho, laço e fecho, tá? Essa primeira carreirinha, ela sempre fica um pouquinho mais baixinha. As próximas vocês vão ver que ela vai ficar bem mais alta e vai dar pra ver melhor o ponto, tá? Então, eu vou seguir com esse mesmo processo aqui, ó, pegando dessa mesma forma, deixando sempre o fio bem tensionado pra ficar bem bonito e trazendo esse fio do lado direito pra frente, tá? Quando eu chegar ali no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Já tô chegando aqui no final da minha carreira, meus amores, só falta aqui meu último pontinho, tá? Passo por baixo da alcinha anterior e venho aqui na minha última alcinha. Sempre o lado avesso do meu fio em cima do dedo, o laço trago aqui pra frente, dou uma altura legal e fecho, tá? E finalizamos aqui a nossa primeira carreira, tá? Ó, pra vocês verem. Deixa eu medir aqui pra vocês agora essa primeira carreirinha e depois, quando eu tiver finalizando aqui as últimas carreiras, essa parte que eu ensino, eu tiro a medida de novo pra vocês verem, mas é só pra vocês terem uma noção de como cede, ó. Tava com 30 centímetros as correntinhas, e aqui eu já estou com 35 centímetros, tá? E conforme a gente for subir nas carreiras, ela vai ceder um pouquinho mais, tá certo? Então, vamos lá. Aqui agora, finalizei essa minha primeira carreirinha, faço uma correntinha e viro o meu trabalho, tá? E o lado avesso vai ficando assim. Só que, como eu falei pra vocês, esse sempre vai ser o lado direito. Então, aqui agora, eu vou trabalhar de uma forma que vai fazer o meu ponto do lado direito e não do lado avesso, tá? Então, essa parte eu quero que vocês prestem bastante atenção. A sequência aqui desse lado de cá é a mesma. Eu tenho que iniciar fazendo um ponto baixo aqui no início. Só que, como eu falei pra vocês, a gente não vai pegar aqui, a gente vai ver por trás, tá? Então, o meu primeiro ponto eu já tenho que fazer esse processo. Aqui sempre o lado avesso do meu fio em cima do meu dedo. Venho aqui, ó, pra vocês verem. Se vocês olharem desse lado de cá, vocês vão conseguir ver melhor. Eu preciso entrar embaixo das minhas duas alcinhas, ó. Bem aqui embaixo, tá?
Só que nesse processo, eu vou pegar essas duas alcinhas aqui também, ó. Não vou pegar só essa, eu vou pegar também essa aqui na parte de baixo. Venho aqui por trás, ó, nessas duas alcinhas que eu mencionei, passo aqui por baixo. Então, eu peguei essas duas alças, tá? Agora, eu preciso laçar esse meu fio e trazer aqui pra frente. Como que eu vou fazer esse processo? Eu vou passar esse meu fio por baixo da minha agulha, ó. Mas, ainda assim, continuo deixando a parte do avesso do fio pra cima. Laço esse fio e trago aqui pra frente, ó. E ele também tem que vir do lado direito, tá vendo que veio do lado avesso? Ou vocês podem só virar aqui, principalmente nesse primeiro pontinho, que eu acho que é o mais complicadinho de fazer. Ou vocês podem refazer o ponto, tá? Então, vem aqui por baixo, pegando no espaço que eu falei pra vocês. Passo por trás da agulha, seguro, laço, trago aqui pra frente. Ó. Aqui já veio melhor. Tá? Fico com essas duas alcinhas na agulha e fecho fazendo aqui o meu ponto baixo, ó. Então, olhando de cá pra cá, ele fica assim, certo? E na sequência que a gente tava fazendo embaixo, a gente tem que fazer o quê? Pegar a perninha do ponto anterior, que no caso é esse que eu vou pegar, o que tá aparecendo, e eu vou vir no próximo ponto, que é a mesma sequência aqui, ó. Então, eu vou pegar sempre essas alcinhas aqui. Só que a diferença é que eu não vou pegar somente nessas duas alças, eu tenho que pegar por baixo, porque isso vai trazer estrutura pra minha bolsa, tá? Então, vamos lá. Então, peguei essa alça, venho aqui por baixo no próximo espaço, ó. Passo aqui por baixo. Vou passar esse meu fio por baixo da minha agulha, tá? Deixando esse lado encostado na agulha, laço e trago aqui pra frente, ó. E veio o lado certinho do meu fio. Laço e fecho todas essas alcinhas juntas, tá? Toma cuidado só pra não deixar muito repuxado essa alcinha aqui, ó. Tem que deixar ela mais folgadinha. Certo? Vamos lá de novo. Vou pegar a alcinha do ponto aqui de fora e venho nas duas próximas alcinhas. Passo aqui por baixo das duas alcinhas e por baixo dessa alcinha. Venho com esse meu fio passando por trás da minha agulha, de forma aqui que o gancho da agulha encosta do lado avesso, laço, trago aqui pra cima. Veio com o lado direito do fio pra frente. Laço e fecho. Vamos lá de novo. Pego a perninha do meu ponto, que eu acabei de fazer, venho aqui por baixo das duas alcinhas. O lado avesso aqui, eu passo por trás da minha agulha, ó. Pra facilitar esse processo. Passo aqui por trás, de um jeito que o gancho vai encostar do lado avesso, que isso vai facilitar trazer esse fio do lado certo, ó. Laço, trago aqui pra cima, veio certinho o meu fio. Laço o fio do rolo e fecho. Ó. Vamos lá de novo. Pego a alcinha desse ponto que eu acabei de fazer, venho de novo nessas duas alcinhas aqui, ó. Sempre aqui nessas duas alcinhas. É um ponto sobre ponto aqui, gente. Só que eu vou passar por baixo dessas duas alças. Passo esse fio por trás da agulha. Venho com o meu gancho e puxo aqui. E o gancho sempre encostado do lado avesso. Trouxe aqui pra cima, ficando com uma, duas, três alcinhas na agulha, laço e fecho aqui tudo. Tá? Então, essa é a sequência dessa carreira, porque o lado avesso sempre vai ficar do lado avesso e o lado direito vai ficar do lado direito. Olha pra vocês verem como vai ficando o ponto. Vai ficando o mesmo ponto que eu fiz aqui nessa parte de trás, só que do lado certo, tá? Então, eu tô trabalhando do lado avesso, mas fazendo o ponto espinha de peixe aqui do lado direito. Vem aqui por baixo. O principal que vocês têm que pegar aqui, meus amores, é essa parte na hora de puxar o fio, que é sempre por trás da agulha, ó. Eu venho por trás da agulha e o gancho eu sempre encosto do lado avesso desse fio. E puxo aqui pra frente.
porque dessa forma o fio sempre vai vir certinho, eu preciso que ele venha bem certinho. Dou uma altura legal e fecho aqui esse ponto, tá? E eu vou fazer aqui essa mesma sequência até o finalzinho da minha carreira. E olha pra vocês verem como vai ficando. O fio sempre do lado bem certinho, ok? Quando eu chegar no finalzinho da carreira, eu venho mostrar pra vocês. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, meus amores, olha pra vocês verem como que fica aqui do lado avesso e do lado direito, tá? Fica bem bonito. Como eu falei pra vocês, a primeira carreirinha fica um pouco mais baixa e as seguintes vão ficando um pouquinho maiores, né? E aqui só vai ficar o último espacinho pra gente trabalhar, ó, que é a última alcinha. Aqui, ela não tem essa alcinha aqui de baixo, tá? Então, eu entro somente nessas duas alcinhas, ó, por baixo delas, só que sem esquecer de pegar a alcinha do ponto anterior. Entro aqui por baixo e o processo aqui continua sendo o mesmo. Tensiono bem o fio, passo por trás da minha agulha e laço esse meu fio trazendo o ponto, o fio aqui pra frente e procurando sempre encostar o lado avesso no gancho da minha agulha para facilitar. 3 alcinhas na agulha, laço e finalizo tudo junto, tá? Então, finalizei aqui a minha segunda carreira. Faço uma corrente e viro aqui meu trabalho. Agora, já estou trabalhando do lado direito, né? Do lado direito aqui. Então, a sequência vai ser a mesma da primeira carreira, tá? Que vai ser aqui do lado da frente. Aqui nessas duas alcinhas, eu entro. Lembrando que eu sempre vou pegar essa alcinha também, para dar uma estrutura maior. Laço meu fio, sempre encostando no lado avesso na agulha, trago aqui pra frente, um ponto baixo. E a partir de agora, sempre pego a alcinha do ponto anterior pra fazer o próximo. Passo aqui por baixo, então aqui eu vou pegar 3 alcinhas, 1, 2, 3. E essa aqui de baixo pra sempre dar bastante estrutura pra nossa peça. Lado avesso sempre aqui pra cima, laço meu fio, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha e fecho. Pego aqui a alcinha do ponto anterior, venho no meu próximo ponto, passo por baixo das 3 alcinhas, laço meu fio, lado avesso sempre encostado na agulha, trago aqui pra cima, 1, 2, 3 alcinhas na agulha e fecho. Como mencionei com vocês, essa carreirinha, ela é mais fácil do que a outra, né, gente? Só que a gente tem que estar praticando aí, porque a gente vai repetir. Depois dessa carreira, a gente vai repetir a carreira anterior, tá certo? Então, eu vou até o final dessa carreira para mostrar para vocês, mais uma vez, a próxima carreirinha, que a gente trabalha do lado avesso, tá? Lembra de dar bastante altura para ficar bem bonito esses pontos. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, tá? E aqui, quero mostrar para vocês que temos aqui a última alcinha, que ela também não tem aquela laçadinha atrás, mas eu tenho que trabalhar nela, tá? Porque sempre tenho que ter 38 pontos em cada carreira. Não posso esquecer nenhuma. Laço o fiozinho, entro aqui, pesco o meu fio, lado avesso sempre pra cima, laço, trago aqui pra frente, 3 alcinhas na agulha e fecho, tá? Então, finalizada aqui a minha terceira carreirinha. Deixa eu medir pra vocês mais uma vez aqui, ó. Aqui já aumentou mais um pouquinho, ó, 37 centímetros, quase 37,5, tá bom? Então, conforme a gente vai subindo as carreiras, ela vai cedendo um pouquinho mais, tá? Então, tenha isso aí em mente. Lembrando, a gente vai dobrar a nossa bolsa assim. E agora, a gente tá fazendo o processo aqui da largura aqui da nossa bolsa, tá? Quanto mais carreiras, mais larga ela vai ficar. E agora eu vou mostrar pra vocês mais uma vez a próxima carreirinha, que pode ser que vocês tenham dúvida novamente. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Aqui já estou do lado avesso, então eu tenho que trabalhar meus pontos na parte da frente, tá? Então, eu vou iniciar com uma correntinha. Entro aqui na parte do lado da frente, ó. De frente pra trás, passo por baixo dessas duas alcinhas. O fio sempre por trás da agulha. E o gancho eu tenho que encostar nessa parte do avesso para trazer esse fio pra frente bem certinho, ó. Laço aqui, trouxe certo. Aqui. Fico com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho o meu ponto, tá? Aqui o processo é só, de trás pra frente, é só pra trazer a agulha. Pego aqui a alcinha do meu primeiro ponto, venho na próxima alça, tá? Toma cuidado pra não
esquecer nenhum pontinho. Passo aqui por baixo, trago aqui de novo, passo esse meu fio por trás da agulha e o gancho, na hora de puxar, tem que encostar do lado avesso, ó. Puxo aqui pra frente, vem o fio do lado certinho. Laço e fecho tudo junto. Pego aqui a alcinha do meu ponto anterior, venho aqui embaixo novamente, ó. Trago aqui pra trás, que no caso é pra frente, né, gente? Passo meu fio por trás da agulha, giro a minha agulha aqui, encosto o gancho do lado avesso, puxo aqui pra frente, tá? Sempre tem que vir esse fio certinho aqui pra frente, ó. 3 alcinhas na agulha, laço e fecho tudo junto. Pego aqui a perninha do ponto anterior e venho aqui no próximo espaço. Trago a agulha pra cá, lado avesso do meu fio, sempre pra cima, passo o fio por trás da agulha, laço, trago aqui pra frente, lado avesso bem certinho e fecho. Pego a alcinha do ponto anterior, venho no próximo espaço. Sempre tensiono bem esse fio pra ficar bem bonitinho. Passo esse fio por trás da agulha. Viro aqui a minha agulha, lado avesso encostado na agulha. Puxo aqui pra cima, ó, o fio tem que sempre ficar dessa forma. 3 alcinhas na agulha e fecho, tá? E olha pra vocês verem, vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Bem bonito, tá certo? Então, essa é a sequência, meus amores. Você só tem que se atentar nessa carreira aqui que a gente trabalha do lado avesso, mas trabalhando o ponto do lado direito, tá? Só se atente a essa parte de sempre puxar o fio do lado certinho, tá bom? Não esqueçam de pegar a perninha também, porque senão não vai formar o ponto espinha de peixe, ok? Então, eu vou seguir com esse mesmo processo até eu ter aqui 16 carreiras, tá? Quando eu tiver minhas 16 carreiras, eu volto com vocês. Caso você queira aumentar essa parte aqui das carreiras, pode aumentar tranquilo, porque o que vai precisar fazer o cálculo da lateral é a parte das correntinhas. Então, a parte da altura aqui, caso você queira deixar maior ou menor, não vai modificar em nada a parte da lateral, tá? Vou continuar aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, já finalizei aqui a minha base da bolsa, tá? Como eu falei pra vocês, fiz aqui as minhas 16 carreiras. E é bem interessante toda vez que vocês forem fazer esse trabalho, fazerem números de carreiras pares, tá? Porque a gente sabe que 2 carreiras é o que formam a espinha de peixe, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carreirinhas aqui, né? 8 espinhas de peixe formadinha, tá? Quando você faz carreira de números ímpares, fica uma incompleta. Então, pra ficar bem certinho aqui o visual do espinha de peixe, a gente sempre faz carreiras de números pares, tá? Então, vamos lá. De comprimento aqui, meus amores, eu fiquei com um total de 39 centímetros e meio, quase 40 centímetros, tá? Se for levar em consideração que essas partes maiores, aqui, esses biquinhos maiores, temos 40. E de altura, que foi a quantidade de carreiras que eu fiz, eu tenho aqui 19 centímetros e meio, quase 20 centímetros de largura, tá? Então, ficou bem estruturado, olha, pra vocês verem. E agora, vamos pra nossa lateral, tá? Aqui, meus amores, a gente vai fazer 2 laterais e o processo vai ser o mesmo dos 2 lados. Caso você tenha feito uma outra quantidade de pontos na parte inicial, eu vou explicar pra vocês bem certinho como você vai calcular pra fazer a sua lateral. Se você fez a mesma quantidade que eu fiz, não precisa fazer cálculo nenhum, é só continuar aí o processo do mesmo jeito que eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha aqui pra vocês verem, como eu falei, aquela parte lá do direito e essa é a parte do avesso. Muito, muito, muito estruturada. Então, vamos lá. Agora aqui, vamos iniciar o nosso processo, fazendo uma corrente e virando o meu trabalho. A partir de agora, a gente vai trabalhar nas alcinhas de trás somente, ó, tá vendo? Temos aqui as alcinhas da frente e as alcinhas de trás. Mas antes, meus amores, a gente tem que começar com o nosso cálculo, como mencionei com vocês. Aqui, a gente vai fazer algumas diminuições. E vão ser diminuições de 3 pontos. Então, a gente sempre vai trabalhar a diminuição pegando 3 pontos, que eles vão virar somente 1. Então, eu tenho que fazer esse cálculo, principalmente, para ver quantos pontos que eu vou deixar no início e no final. Porque aqui vai ser uma repetição.
eu vou fazer do mesmo jeito que eu faço o início, eu tenho que fazer no final, e a parte central vai ser uma sequência só, tá? Então, a gente vai ter uma diminuição de 3 pontos no início, uma quantidade de pontos no meio, uma diminuição de 3 pontos no final, aqui dessa parte do meio, a mesma quantidade no início e a mesma quantidade no final de pontos, tá? Então, vamos lá levar em consideração as informações que eu tenho. Eu tenho aqui 38 pontos na minha carreira, certo? 38 pontos na minha carreira, e uma das regras que eu já tenho clara aqui e definidas são que a gente tem duas diminuições de 3 pontos. Então, duas diminuições de 3 pontos, eu vou ter 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, essa é uma regrinha clara. Outra regra também que a gente tem que definir é a parte de carreiras, tá? Entre uma diminuição e outra, eu vou colocar uma quantidade de pontos. Eu vou colocar o número 4, tá? Vou colocar 4 pontos. E é muito importante que nessa parte do meio, entre uma diminuição e outra, sejam números pares. Porque conforme a gente for subir nas carreiras, a gente sempre vai diminuir de 2 em 2 pontos. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos entre uma diminuição e outra. E no final, né, da minha carreira, da minha lateral, eu vou ter 3 carreirinhas. Caso você queira que a sua lateral fique mais larga, você pode aumentar esses pontos, tá? Em vez de 4, você pode fazer 6 pontos aqui, ok? Então, aí você vai acabar aumentando uma carreira a mais. Mas eu acho que para esse tamanho de bolsa, 3 carreirinhas já é o suficiente, tá? Caso você tenha aumentado muito, eu acho interessante vocês aumentarem também a parte inicial aqui, colocando 6 pontos. Então, aqui eu tenho essas informações, que vão ser 3 pontos da primeira diminuição, mais 3 pontos da segunda diminuição e 4 pontos no meio, totalizando 10 pontos aqui. Então, eu sei que aqui eu já tenho 10 pontos que eu vou trabalhar. Esses 10 pontos eu vou subtrair dos 38, tá? Então, vai ser 38 menos 10, que eu vou ficar com um total de 28 pontos que eu preciso trabalhar. Só que eu preciso dividir esse número por 2 para saber quantos pontos que eu vou fazer no início e no final. E 28 dividido por 2 é igual a 4, tá? Então, você vai ter que fazer esse cálculo aí, caso você vá fazer uma outra quantidade de pontos, como falei para vocês, tá? Então, vocês vão ter que fazer 2 cálculos dessa primeira carreira e da segunda, tá? E depois não vai precisar mais, ok? Então, eu sei que eu vou fazer 14 pontos no início e no final. Aqui, pegando na alcinha de trás, ó, somente nessa alcinha, eu venho fazendo 14 pontos. 1, 2, 3, então vou fazer aqui os 14. Fiz aqui os meus 14 pontos, que eu falei pra vocês na parte do início, era pra vocês verem aqui, pegando essas alcinhas, como fica bem bonitinho, tá? Agora eu vou iniciar aqui a minha diminuição de 3 pontos, lembrando que vamos fazer 2. Então, como que vai ser aqui, ó? Vou pegar nessa alcinha aqui de trás, laço meu fio, trago aqui pra cima, não finalizo, peguei meu primeiro ponto. Vou no segundo, laço, trago aqui pra cima, não finalizo. E venho no terceiro ponto, laço, trago aqui pra cima. Fiquei com 1, 2, 3, 4 alcinhas na agulha, tá? E aqui agora eu vou finalizar todas essas alcinhas juntas. Então, eu laço e puxo tudo aqui pra trás, ó, fazendo aqui a minha primeira diminuição de 3 pontos, tá? E agora eu vou fazer os meus pontos aqui nessa parte central, que vai ser os 4. 1, 2, 3 e 4. Fiz os 4 pontos, né, que é no meu caso aqui. Caso você vá fazer mais pontos, aqui vai ser a quantidade de pontos que você vai fazer aí. Vou fazer a minha segunda diminuição. Entro aqui no meu primeiro ponto, laço, trago aqui pra cima, não finalizo. Venho no próximo, laço, trago aqui pra cima, não finalizo. E venho aqui no terceiro e último ponto, laço ficando com 4 alcinhas na agulha. E agora eu tiro todas essas alcinhas juntas, fazendo aqui a minha segunda diminuição. E agora, do mesmo jeito que eu iniciei, eu vou finalizar aqui com 14 pontos baixos também, tá? Então, eu entro aqui na minha alcinha e começo aqui o processo de 14 pontos. Agora, ela já vai começar a querer fechar aqui, tá bom? E eu sigo até o finalzinho da minha carreira, fazendo os 14 pontos, e vocês vão ver como vai ficar bem certinho. Lembrando que se você fez outra quantidade, você vai ter que seguir aí conforme a regrinha de vocês, tá? O processo vai ser o mesmo, sempre começando com pontos baixos nessa carreira, diminuição, pontos baixos, diminuições, outra diminuição, perdão, e a mesma quantidade que vocês iniciaram, vocês fazem no final, tá?
Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ó. E aqui, a última alcinha, vou fazer aqui o meu último ponto. E contando aqui, eu tenho exatamente os mesmos 14 pontos, tá certo? Então, aqui a primeira carreira eu já fiz. Agora, meus amores, para o segundo cálculo, eu tenho que contar quantos pontos que eu fiz nessa carreira. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 com a diminuição, 16, 17, 18, 19, 20 com a segunda, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, tá? Então, eu vou precisar dessa quantidade de números da minha primeira carreira para fazer o cálculo da segunda carreirinha. Aqui eu vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho, certo? Ó, ela tá começando a fechar aqui, tá vendo? Por conta das diminuições. Agora, meus amores, como que a gente vai fazer aqui? A partir de agora, vai mudar uma coisinha que vai ser o início da nossa carreira. Aqui a gente estava fazendo somente com pontos baixos. A partir de agora, todas as próximas carreiras a gente vai iniciar sempre com 6 pontos baixíssimos no início e finalizar também com 6 pontos baixíssimos. Independente da quantidade de pontos que você fez, independente da quantidade de carreiras, sempre vai ser 6 pontos baixíssimos no início e no final, tá? Então, vamos lá. Eu preciso ver quantos pontos eu vou precisar fazer também depois desses pontos baixíssimos. Então, qual que vai ser a regrinha aqui? A gente vai somar aqui 6 pontos baixíssimos, mais 3 pontos da diminuição. Como eu mencionei com vocês, a parte central a gente sempre vai diminuir de 2 em 2 pontos. Então, aqui era 4 pontos, no próximo vai ser 2 pontos. Então, 6 pontos baixíssimos no início, mais 3 pontos da diminuição, mais 2 pontos aqui da parte central, mais 3 pontos da diminuição e mais 6 pontos baixíssimos do final, tá? Então, somando tudo, eu fiquei com um total de 20 pontos. Esses 20 pontos eu vou subtrair dos 34 pontos da minha carreira. Então, 34 menos 20, eu tenho 14 pontos. E esses 14 pontos eu tenho que distribuir entre o início e o final. Então, 14 pontos dividido por 2, eu tenho 7 pontos, ok? Então, depois do meu ponto baixíssimo, eu vou fazer um total de 7 pontos. Ó, fiz aqui a minha correntinha e eu vou virar o meu trabalho. Virei aqui meu trabalho, vamos continuar trabalhando somente nas alcinhas de trás, ó. Pulo aqui a correntinha, venho na alcinha de trás e faço aqui 6 pontos baixíssimos, bem soltinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, dou uma puxadinha pra cá, pra não ficar muito repuxado. Então, como a gente fez o nosso cálculo, eu tenho aqui que fazer 7 pontos, tá? Sempre na alcinha de trás, ó. Entro aqui na alcinha de trás, faço 1, 2, vou tensionar bem esse fio aqui pra ficar bem bonito esse ponto, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, fiz aqui os 7 pontos, agora já venho para diminuição, também de 3 pontos. Entro no meu primeiro ponto, lastro aqui para cima, não finalizo. Entro aqui no segundo ponto, lastro aqui para cima, não finalizo. Entro aqui no terceiro, lastro aqui para cima, 4 alcinhas na agulha, laço e puxo tudo aqui para trás, tá? E aqui na parte central, como eu falei para vocês, vamos diminuir de 2 em 2, então eu já vou fazer aqui 2 pontos. Ó, eu venho virando aqui para me ajudar, tá? Ó, entro aqui no meu primeiro ponto, laço, trago aqui pra cima e fecho, porque eu não vou deixar essa alcinha aqui, tanto antes quanto depois da diminuição, muito longa, tá? Porque eu preciso que vá fechando essa lateral. Então, eu fiz aqui o primeiro, e agora venho e faço o segundo. E aqui repito a minha diminuição. Laço no primeiro, laço no segundo, laço no terceiro, e agora sim eu finalizo tudo junto aqui, ó. Ó, pra vocês verem como ele já vai fechando mais ainda, tá? E agora, volto fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vão ser aqui 7 pontos baixos.
pegando na alcinha de trás. E depois finalizo com 6 pontos baixíssimos da mesma forma que eu iniciei. Finalizei aqui a minha segunda carreira, e olha para vocês verem como dá bem certinho, ó. Finalizei aqui certinho com 6 pontos baixíssimos. Se você chegar aqui e tiver faltando espaço para fazer ponto, ou tiver sobrado ponto, volta para trás, dá uma olhada, porque você fez quantidade de pontos errado. Tem que estar sempre bem certinho para dar certo essa lateral, tá? Vou fazer aqui a minha correntinha e novamente virar o meu trabalho para minha última carreira. Olha para vocês verem como já fechou muito bem aqui, tá? E aqui, meus amores, como falei, não precisamos fazer mais nenhum cálculo. Aqui eu sigo fazendo os 6 pontos baixíssimos no início. 1, 2, 3, 4. Uma puxadinha aqui pra cima. 5 e 6. E agora, meus amores, como que eu vou saber, né, quantos pontos que eu vou fazer aqui? Então, aqui a gente sempre vai diminuir de 1 em 1 ponto, tá? Como essa é a minha última carreirinha, não vou precisar tanto dessa sequência. Mas caso você tenha mais carreiras para fazer, você sempre vai diminuir de 1 em 1 ponto aqui, de uma carreira para outra. Na carreira anterior, depois do ponto baixíssimo, eu fiz 7 pontos. Aqui agora eu vou fazer 6 pontos baixos, tá? Se você tiver mais uma carreira para fazer, você vai fazer 5 pontos, depois na próxima 4 pontos e assim por diante. Então, sempre vai diminuir de 1 em 1 ponto aqui, tá? Então, vou fazer aqui 6 pontos baixos, também pegando nas alcinhas de trás, até a gente chegar ali na nossa diminuição. Cheguei aqui na parte central, vamos para nossa diminuição novamente de 3 pontos. Entro no primeiro ponto, laço, trago para cima, não finalizo, entro no segundo, laço, trago para cima, não finalizo, entro no terceiro e agora sim eu finalizo, tá? Agora, meus amores, como eu falei para vocês, sempre vamos diminuir de 2 em 2 pontos. Então, na carreira anterior eu fiz 2 pontos e agora a minha diminuição vai ficar seguida de diminuição. Então, aqui eu sei que é a minha última carreirinha. Então, se você fez uma outra quantidade de pontos aqui nessa parte central, você sempre vai ter que caminhar até ficar na última carreira uma diminuição seguida de diminuição, tá certo? Então, aqui na sequência, já venho fazendo mais uma diminuição. Entro no meu espaço, laço, trago aqui pra cima, não finalizo, entro no segundo, laço, não finalizo, entro no terceiro, e agora sim eu finalizo tudo junto, ó. Então, ficou diminuição seguida de diminuição. E agora eu volto repetindo o mesmo processo que eu fiz no início. 6 pontos baixos e depois finalizo com 6 pontos baixíssimos, tá? Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, fiz os meus 6 pontos baixíssimos, pra vocês verem como ficou essa lateral. Ela tá praticamente fechadinha, tá? E agora eu vou juntar aqui essas duas partes com uma carreirinha de pontos baixíssimos, tá? Pra facilitar esse processo, que eu particularmente não gosto muito de agulha de tapeceiro. Então, vamos lá. Aqui é super fácil, meus amores, porque aqui, como a gente tem a mesma quantidade no início da nossa carreira e no final, é super tranquilinho pra gente fazer essa união. Vou soltar aqui um pouquinho essa alcinha, porque aqui como que a gente vai fazer, ó. Pra cada pontinho de base, ó, de cada lado, a gente vai unir com um pontinho correspondente aqui, ó. Então, esse eu vou juntar com esse com esse com esse. E aqui sempre vai ser as alcinhas de fora, principalmente essas que se encostam, tá vendo? Que essa tá próxima dessa, essa dessa, essa dessa. Então, a gente sempre vai juntar nessas alcinhas, tá? A única diferença é aqui nesse primeiro ponto, porque eu já tenho essa alça. Se eu for tirar aqui pra entrar na alcinha de fora desse meu primeiro ponto baixíssimo, que na verdade é o último que eu fiz, vai desmanchar meu ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou contar a união já puxando essa alcinha no meu primeiro ponto baixíssimo, ó. Pegando nessa alcinha aqui, laço esse fiozinho pra cá, tá? E aqui eu já vou contar como a minha primeira união. Então, já venho no meu próximo ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo ponto. Como que a gente vai fazer? Se eu
fazer uma sequência aqui. Se eu iniciar esse processo pegando primeiro o ponto de baixo e depois o ponto de cima, eu vou fazer esse processo até o final, tá? Pra ficar mantendo a mesma sequência aí. Então, eu venho nesse primeiro, ó, desse lado, esse pontinho eu já fiz a união, então eu venho nesse próximo, pegando essa alcinha. Laço aqui, um ponto baixíssimo. Tá? Então, fiz aqui a minha segunda união. Venho no próximo, alcinha de baixo, alcinha de cima, laço, um ponto baixíssimo. Venho no próximo, alcinha de baixo, alcinha de cima, laço, um ponto baixíssimo. Bem soltinho também para não repuxar. Alcinha de baixo, alcinha de cima, laço, um ponto baixíssimo. Ó, para vocês verem como vai ficando bem bonitinho. E também toma cuidado aqui para não trabalhar em ponto a mais aqui, tá? Trabalhar no mesmo ponto mais de uma vez. Então, vai ser um ponto baixíssimo para cada alcinha aqui. E eu sigo até ali embaixo, fazendo ponto sobre ponto, tá? Ó, vai ficando assim. Cheguei aqui embaixo, meus amores, e eu quero mostrar pra vocês que eu fiz em todos os pontos e ficou sobrando 2 pontinhos aqui embaixo. E esses 2 eu também preciso fazer essa união pra não formar buraco. Então, eu venho aqui e pego as 2 alcinhas para fazer esse ponto baixíssimo. Laço e faço o último pontinho baixíssimo que eu preciso. Ó. Então, finalizei aqui a costura. Agora, eu vou cortar esse meu fio. Deixo aqui uma pontinha, tá? Puxo tudo aqui pra fora, esse restinho de fio. E agora, a gente vai esconder essa pontinha. Eu vou vir aqui, gente, no espacinho que eu não tô levando esse meu fio, ó. Esse fiozinho tá vindo aqui. Então, eu venho num lugarzinho diferente pra conseguir arrematar tranquilamente aqui, ó. Tá vendo que esse fio tá saindo aqui? Eu venho um pouquinho pra cima, só pra não sair no mesmo lugarzinho. Laço e trago aqui pra trás. Ó. E agora, vocês vão esconder aqui essa pontinha por alguns pontos, tá? Ó, pra vocês verem, temos as carreiras aqui dos pontos baixos. Tomando cuidado pra não aparecer na frente, tá? Ó. Trago bem aqui pra trás. Dou um pinguinho de cola e corto o excesso, tá certo? E tá feita aqui a minha primeira lateral. E agora, eu vou repetir esse mesmo processo do outro lado, tá? É do mesmo jeitinho. Eu só vou mostrar pra vocês a primeira carreira desse lado de cá, porque às vezes vocês têm algumas dúvidas, principalmente como iniciar aqui, tá? Então, vou pegar aqui o meu fio. E vamos fazer aqui do outro lado. A primeira coisa que você sempre tem que prestar atenção, ó, a carreira aqui é onde tá o meu ponto baixíssimo, vai ser a parte da frente, tá? Então, eu tenho que repetir a primeira carreira no mesmo sentido, ó. Essa aqui é a minha primeira carreira. E olhando, já dá pra ver que esse ponto tá do lado direito, certo? Então, eu também tenho que fazer a minha carreira desse mesmo lado. Então, eu já vou iniciar a minha carreira aqui, ó, do lado também do direito, certo? Então, aqui, qual que é a dúvida de vocês que vocês às vezes têm, né? E eu não julgo principalmente as iniciantes, por quê? Aqui, meus amores, pode confundir, porque geralmente quando a gente vai iniciar um trabalho, que aqui também a gente vai ter que fazer o mesmo processo, pegando a alcinha de trás, tudo. Quando eu vou iniciar aqui a minha carreira, e eu faço uma correntinha, ela não forma a alcinha de cima. E nesse trabalho, como vocês viram, a gente está utilizando essas alcinhas aqui de cima. Então, aqui
eu já trabalhei 2 pontos, só que eu tenho somente uma alcinha, tá? Então, por isso que vocês têm dúvida. Porque às vezes chega aqui e parece que tá faltando ponto, mas não, o que tá faltando é a alcinha. Então, ou vocês seguem o trabalho dessa forma, e na hora de voltar aqui e iniciar o nosso trabalho fazendo pontos baixíssimos, vocês fazem em cima da correntinha, ou vocês podem iniciar aqui já fazendo a alcinha, tá? E como que vocês fazem isso? Vocês vão pegar aqui o fio, passa a agulha aqui por baixo, como se você estivesse laçando para fazer a laçada inicial, tá vendo? Segura aqui. Venho no meu pontinho, já vou segurar essa ponta para arrematar. Venho aqui nessa alcinha de trás, ó, que eu preciso trabalhar. Laço o fio do rolo, trago para cá. Vou ficar com 2 alcinhas na agulha. Laço e fecho. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto e também tenho uma alcinha, ó. Deixa eu fazer o segundo ponto para vocês verem aqui. Então, aqui eu já tenho 2 pontos baixos e 2 alcinhas. Tá vendo? Então, isso aqui vai facilitar esse processo. Vamos lá de novo. Entro aqui embaixo desse meu fio, como se eu fosse fazer uma laçada inicial. Entro aqui na primeira alcinha do meu ponto, laço esse meu fio, fico com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho, fazendo meu primeiro ponto baixo e a primeira alcinha. Venho no próximo, laço um ponto baixo, ó. E aqui tenho as 2 alcinhas, tá? Então, agora, o processo, como eu falei pra vocês, é a mesma coisa, meus amores. Então, aqui eu já sei que eu tenho que iniciar com 14 pontos baixos. Depois, eu faço uma diminuição de 3 pontos, 4 pontos, mais uma diminuição e finalizo com 14 pontos. É a mesma sequência, tá? Então, agora é só vocês voltarem um pouquinho o vídeo pra vocês verem todo o processo, caso você tenha dúvida. Se você fez uma outra quantidade de ponto, você vai repetir a mesma lateral que você fez de um lado, você vai repetir do outro, tá bom? Vou finalizar essa lateral aqui e já venho pra gente fazer a alça. Então, vamos para nossa alça, pessoal. Uma coisa que eu já quero falar para vocês aqui é que, como eu vou utilizar o porta-tassel, eu vou ter que iniciar com uma quantidade menor de ponto, tá? Então, eu preciso que essa alça encaixe aqui dentro. Só que tem uma coisa que a gente pode fazer. Eu posso pegar uma agulhinha menor para esse ponto iniciar menor e depois eu trocar a minha agulha. E eu posso fazer esse processo tanto no início quanto no final, tá? Então, vou pegar aqui uma agulha número 5, pra gente fazer aqui o início. Geralmente, essa alça eu faço sempre com 5 pontos, né? Só que nessa daqui eu vou fazer com 4 pontos. Vamos fazer a laçada inicial. A ponta do meu fio desce aqui por esses 4 dedos, eu seguro aqui em cima, passo o fio do rolo por baixo desses 4 dedos e trago aqui pra cima e seguro de novo. Vou tirar os 3 dedos aqui de baixo e vou manter segurando essa alcinha. O fio do rolo eu seguro com os outros 3 dedos, tá? Só para dar uma sustentação, passo aqui por baixo dessa alça, laço, trago aqui pra frente, ó, ficando com essa alcinha, laço o fio do rolo e trago aqui pra dentro, fazendo essa primeira correntinha. Ela não vai contar como um ponto, tá? Porque eu vou usar as alcinhas de cima. Passo aqui por dentro, lastro aqui pra cima, faço um ponto baixo, aqui um, passo aqui por baixo de novo, 2, 3 e 4, tá? Vão ser somente esses 4 pontos. Agora, eu vou puxar esse fiozinho do rolo, ó, aqui, pra fechar aqui esses pontinhos, ó, porque ele tem que ficar bem fechadinho aqui, tá vendo? Agora, meus amores, a gente vai começar a trabalhar nessas alcinhas aqui dos pontos. E eu vou fazer carreira de pontos baixíssimos. A gente vai fazer pontos baixíssimos até ter o tamanho que eu quero. Essa primeira carreirinha eu vou fazer com o fiozinho, com essa agulha, tá? Número 5. Pego aqui essa alcinha, ó, de fora, laço o meu fio do rolo e faço um ponto baixíssimo. Antes de fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar essa ponta aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Puxa ela aqui pra dentro, porque conforme a gente for subindo os pontos baixíssimos, essa pontinha já vai se arrematando, tá? Laço meu fio, um ponto baixíssimo. Venho no próximo, alcinha de fora, um ponto baixíssimo. No próximo,
um ponto baixíssimo. E assim a gente segue, tá? Aqui agora, ó, ela ficou assim, tá vendo? Ficou menorzinha, a ponta tá aqui. Eu tirei aqui o parafusinho do meu primeiro porta-tassel e eu tenho que encaixar essa ponta aqui dentro, tá? Essa alça aqui dentro. Então, eu venho aqui com a ajuda de uma agulha e eu empurro aqui no meio, ó. E eu venho empurrando aqui pra dentro. Essa ponta que ela vai encaixar aqui dentro, tá? Ó. A gente vem empurrando até entrar essa primeira parte aqui. Não quero ter todo esse trabalho. Como que eu faço? Você diminui os pontos. Em vez de fazer 4 pontos, você faz 3 pontinhos baixos ali naquela parte inicial. Sem contar, lembrando, sem contar a primeira correntinha que a gente fez pra dar altura, tá? Eu preciso encaixar essa primeira carreira aqui, ó. Tá vendo que aqui tá encaixadinho? Falta as perninhas desses pontos aqui. Então, eu preciso encaixar aqui dentro. Opa! Pra depois dar continuidade ao meu trabalho, ok? Eu vou fazer esse processo aqui pra encaixar essa primeira parte. Encaixei aqui tudo certinho, ainda não parafusei, tá? Daqui a pouco eu faço isso. E aqui agora a gente vai seguir fazendo os pontos baixíssimos, ó. Essa pontinha ela vai arrematando e eu sigo aqui pegando as alcinhas de fora e fazendo pontos baixíssimos, ó. Sempre essas alcinhas aqui de fora. Ó. E aqui a sequência é só ponto baixíssimo, tá? Nada além disso, é somente ponto sobre ponto aqui. Ó. Então, aqui essa parte inicial, ela vai ficar menorzinha, só que aqui a sequência, ela vai ficar um pouquinho mais grossinha, tá? Aí, agora, é só pegar a minha chave Allen, coloco aqui no parafuso e aperto, tá? Ó, pra vocês verem, tô empurrando até o final aqui. Qualquer coisa, se você for tentar parafusar aqui e você ver que tem uma certa resistência, dá uma leve puxadinha pra fora, porque às vezes tem muita quantidade de fio em cima um do outro ali, e isso dificulta esse processo, tá? Mas, ó, fechando aqui. Deixo um leve sinalzinho pra ter uma segurança um pouquinho maior. E aqui agora, se puxar, ele não vai sair, tá bom? E aqui a gente vai continuar com esse processo, fazendo um ponto para cada pontinho de base, tá? Ó. Sigo aqui fazendo pontos baixíssimos, pegando só essas alcinhas aqui de fora. Ó. Se vocês quiserem, já pode cortar aqui essa ponta, porque já subiu bastante. Corto aqui. Qualquer coisa, se você quiser que fique um pouco mais seguro, você pode pegar ali a sua cola. Que é a cola que eu tenho também. Vou abrir. Dá um pequeno pinguinho aqui, tá, gente? Não é pra escorrer, é só pra dar uma leve segurada. Ó, bem pouquinho. Só pra dar uma molhadinha. E aqui sigo fazendo os pontos baixíssimos, até eu ter aqui mais ou menos uns 30 centímetros. Depois, ó, eu dou uma apertadinha aqui só pra dar uma coladinha melhor. E aqui eu venho fazendo ponto sobre ponto, ponto baixíssimo, ó. Até eu ter mais ou menos aqui os 30 centímetros que mencionei com vocês, tá? Ó, vai ficando assim, ó, pra vocês verem que bonito que fica.
Então, pessoal, continuei aqui com a minha alça, tá? Olha pra vocês verem o tamanho que ela tá. E aqui, contando, sem contar o tassel, eu tenho aqui 30 centímetros, tá? Só que agora eu vou fazer alguns pontinhos com a nossa agulha 5 milímetros, pra dar mais uma fechadinha aqui nesses pontos, né? Pra facilitar o encaixe ali do porta-tassel. E também lembrando que conforme eu for encaixar ali, vai diminuir o tamanho da alça, tá? Então, ó, já é o suficiente aqui, tá? Que é só pra encaixar o porta-tassel. Agora eu vou cortar o meu fio. E vou puxar toda essa ponta aqui pra fora. Porque eu vou fechar essa alça aqui. Como que eu vou fazer o fechamento? Vou vir aqui nessa alcinha, passo aqui de dentro pra fora, pesco esse fio, trago aqui pra trás, pra frente, perdão. Viro aqui, fiz isso uma vez, venho no próximo, agulha de dentro pra fora, pego essa alça aqui fora e trago aqui pra dentro. Duas, venho na próxima alcinha, pego o fio de fora pra dentro. 3. Na última alcinha aqui a mesma coisa. Pego meu fio pra fora e trago aqui pra dentro. 4. É como se fosse uma laçada, um anel mágico invertido. E eu puxo tudo aqui, ó. E vai ficar dessa forma aqui. Certo? Caso você queira já fazer o arremate aqui por fora, porque querendo ou não, a gente vai utilizar o porta-tassel, pode fazer, tá? Mas, caso você queira fazer certinho, é só trazer essa ponta aqui pra dentro, tá? Tentar passar aqui pelo meio. Ó. Puxa aqui. Essa alça aqui pra dentro, ó. Procura dar um pinguinho de cola bem próximo aqui da ponta, porque daí acaba escondendo com o tassel, tá? Ó, vou cortar aqui. Pego aqui a minha cola. Venho aqui nessa ponta. Aqui por dentro. Dou um pinguinho de cola. Aperto bem, tá? E agora a gente vai encaixar o segundo porta-tassel do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Outra coisa aqui bem importante também é o quê? A gente procurar aqui, gente, colocar o buraquinho do parafuso na mesma distância aqui, na mesma direção da de baixo, tá? Então, ó, pra vocês verem, tá aqui. Então, eu vou procurar deixar desse mesmo lado, porque, ó, pra vocês verem, se eu colocar invertido, a hora que eu colocar na bolsa, vai ficar errado, ó. Vai ficar assim a alça, um lado com o buraquinho do parafuso e o outro não. Então, sempre procura deixar do mesmo ladinho aqui, ó. E aqui, como eu falei pra vocês, vamos fazer o mesmo processo, tá? Aqui, gente, essa pontinha, principalmente, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente inicia com ponto baixo. Agora, aqui, como é ponto baixíssimo, já é mais fácil de encaixar, tá? Então, vou fazer aqui o encaixe do outro porta-tassel e já venho pra gente colocar o fecho tigre e finalizar a nossa bolsa. Então, pessoal, já finalizei aqui a parte da nossa bolsa, né? As duas laterais, ó. Tudo bem arrematadinho, bem certinho. A nossa alça também está finalizada. Olha pra vocês verem, ficou bem bonita também. E agora eu vou colocar o piercing de bolsa ou porta-alça, como vocês quiserem chamar, porque a gente já vai ter que aplicar o nosso fecho. E primeiro a gente faz essa aplicação para depois fazer a aplicação do fecho, tá? Como que a gente vai fazer aqui, meus amores? A gente vai dobrar essa ponta aqui pra dentro e vai juntar essas duas partes com relevo, tá vendo? Da lateral aqui. A gente segura aqui, fazendo dessa forma, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Qualquer coisa, se vocês quiserem atravessar uma agulha pra facilitar, vocês podem fazer esse processo, ó. Então, aqui eu dobrei. Eu vou ver aonde eu quero que fique, ó.
Como o meu porta-alça, o meu porta-tassel, ele é mais curtinho, então eu não posso deixar ele muito pra baixo, sabe? Então vai ficar mais ou menos aqui. E, além de tudo, eu tenho que colocar a minha alça entre todo esse processo. Ó, então vai ficar mais ou menos assim. Então eu já vou colocar a agulha pra me ajudar, sabe? Porque dessa forma já vai me ajudar aqui, porque eu vou saber exatamente onde eu vou colocar esse porta-alça. E aqui desse lado de cá a mesma coisa, ó. Coloco aqui essa parte central pra dentro. Encosto aqui o relevo, ó. Tá vendo que tem um relevinho aqui da lateral e dobro, tá? Ó. Assim. Desse jeito aqui. Querendo ou não, é uma bolsa mais estruturada, né? Que ela tem uma resistência maior, tá? E o processo eu faço mesmo desse lado de cá. Pego uma agulha e atravesso. E tem que ser na mesma altura, ó. Tá vendo que aqui foi praticamente no primeiro ponto da carreira, ó. Então, eu coloco aqui assim. Só que, detalhe, aqui, tá vendo que tem bem pouquinho? Porque, querendo ou não, a minha primeira carreira, ela é menorzinha. Então, eu vou colocar mais ou menos no meio da minha primeira carreirinha, tá? Ó, então, daí, atravessei aqui. E aqui desse lado, a mesma coisa, ó. Aqui já tem um espacinho mais ou menos no meio que eu possa colocar, ó. E vai ficando assim. Outra coisa muito importante é que essa parte da abertura tem que ficar bem retinho, ó, tá vendo? Que eu não tenho nada sobrando aqui, tá tudo certinho no lugar. Qualquer coisa, se você não quiser colocar o porta-alça ainda, você pode deixar as agulhas aqui, ó, tá vendo? Deixa a agulha aqui e a gente já coloca o nosso fecho tigre para depois a gente colocar o nosso porta-alça, para facilitar aí esse processo, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fecho. Vou separar aqui e vou pegar duas pontas, dois pedaços aqui de fio. Vamos tensionar bem aqui. Tensiono bem. Dobra aqui essa ponta no meio. Vou ficar assim, ó, com essa alcinha. Essa alcinha eu vou vir aqui no meu fecho tigre, de cima pra baixo, ó. Tem a cabecinha aqui, o focinho, de cima pra baixo. Agora, eu abro aqui essa ponta e puxo essas duas pontinhas aqui pra dentro. Ó. Puxei bem e vai ficar desse jeito, tá? E o mesmo processo que eu tô fazendo de um lado, vocês vão fazer do outro, tá bom? Ó, então aqui eu já defini aonde vai os meus porta-alças, certo? Agora eu preciso definir aonde vai ser a parte central. Então, depois da agulha, eu coloco aqui os meus dedos, ó. Tá dando aqui, mais ou menos nessa carreira, ó. Nessa carreirinha aqui. Ó, então tá dando mais ou menos nessa carreira aqui, onde vai ficar o meio da minha bolsa, tá? Tem que ficar bem centralizado. Aqui eu preciso encaixar esse fecho. Outro detalhe muito importante, eu não posso deixar muito na beiradinha aqui, ó. Eu tenho que deixar ele como se estivesse deitadinha essa parte aqui, ó. Tá vendo que não tá levantado? Ela está aqui como se estivesse deitadinha. Se fizer assim, vai ficar faltando. Então, eu tenho que deixar assim, ó. Tá? Venho nessa carreirinha que tá dando o meio da minha bolsa, ó. E aqui a gente vai testando, tá certo? Vou pegar aqui uma outra agulha, porque eu vou precisar trazer essas pontinhas pra dentro. Venho aqui na parte de dentro, em um lado, eu pego essa alcinha, trago aqui pra dentro. E na mesma carreira, só que pegando um fiozinho diferente, ó. Não pode ser no mesmo lugar, ó. Tem que ser um pouquinho afastado. Aqui assim, afastadinho. Venho e pesco essa segunda pontinha.
tá? E vou puxar aqui pra dentro, ó. E olha, pra vocês verem, vai ficar como se tivesse deitadinho aqui o fechinho tigre. Caso você seja igual eu, que seja doida por acabamento, você pode medir aqui essa parte aonde tá sem o fecho tigre, que geralmente é o que eu faço, pra ficar o mais centralizado possível. Ó, depois do fecho tigre até a agulha, tá dando 7,5 cm desse lado de cá. E aqui, depois da agulha, até aqui também tá dando 7,5 cm, um pouquinho mais, tá? Então, caso você queira trazer um pouquinho mais pra lateral, pode ser. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 nós. Ó. Dou o primeiro. Eu vou colocar a segunda parte aqui, ó, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui, deixando bem retinho aqui, ó. A gente vai colocar na mesma direção, na mesma altura aqui, a segunda parte. Então, ela vai ficar bem aqui, ó, tá? Eu vou aplicar esse segundo lado, já venho mostrar pra vocês aqui, porque tem que ficar bem retinho. Então, pessoal, posicionei aqui a segunda, tá? A segunda parte do fecho. E vamos fechar aqui pra ver se vai dar certo, olha, pra vocês verem. Fechando, ficou exato aqui essa parte, tá vendo? Não ficou sobrando nem nada, ó. Ficou bem certinho. A cabeça do tigre também ficou bem posicionada, não ficou sobrando nada aqui, olha, pra vocês verem. Ficou do jeitinho que eu queria, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu dei um nó, agora vocês vão dar o segundo e depois esconder muito bem essas pontas, tá? Então, a gente esconde aqui muito bem. E depois dá um pinguinho de colo. Mesmo processo que a gente sempre faz. Então, uma pontinha vocês coloquem de um lado e a outra do outro. Ó. Então, a gente vem escondendo aqui, esconde bem. O outro lado também é a mesma coisa, tá? A gente tem que esconder bem essa parte aqui. Dá um pinguinho de cola. E esse processo vocês vão fazer com os dois lados, tá? Tanto desse lado de cá, quanto com esse lado de cá, tá certo? Então, daqui a pouco eu vou fazer esse processo. Agora, vamos posicionar aqui o porta-alça, como eu falei pra vocês, que a minha agulha já tá posicionadinha aqui, ok? Então, vamos lá. Vou deixar ali a minha agulha pra me ajudar. Como já tá engatado o lugarzinho certo, eu só vou desparafusar aqui. Opa. Desparafusei. E agora, eu entro aqui aonde está a minha agulha, tá? Bem no lugarzinho, ó. A primeira parte. Ó, e daí pra facilitar, ó, a gente vem empurrando a agulha aqui, ó. Primeira parte eu já empurrei. A segunda também eu posiciono aqui e empurro, ó. Já saí no lugar que eu precisava. Agora eu venho encaixar aqui a minha alça, tá? Outra coisa muito importante aqui, é que eu já tenho que ver o lugar que eu vou colocar a parte da frente, ó. Então, a parte da frente da minha bolsa vai ser aqui. Então, eu tenho que aplicar a minha alça, deixando a parte da perfuração pra trás, tá vendo? Ó. Então, já aplico aqui essa primeira parte. Já venho aqui pra penúltima e depois coloco aqui na última, ó. E vai ficando assim. E agora eu venho e aperto essa bolinha aqui, tá? Aperto bem. Aí. Então, a primeira alça já está aplicada, a primeira parte. E esse processo vocês também vão repetir desse lado, tá? Então, como falei pra vocês, a gente deixa a parte do parafusinho pra trás, ó, tá vendo? Então, tem que ficar na parte de trás. Vou fazer esse mesmo processo aqui, já vou aproveitar pra arrematar
todas as alcinhas e também para aplicar minha etiqueta, tá certo? Quando eu finalizar aqui, eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, finalizada aqui a nossa bolsa Nara, meus amores. Olha pra vocês verem como ela ficou lindíssima, tá? E já quero falar pra vocês que eu não utilizei um rolo e meio, tá? Utilizei um pouquinho do segundo rolo. Então, eu fiquei aqui com um total de 330 gramas. O rolo tem 300 gramas e eu tinha 450, ainda sobrou 120 gramas. Então, foi só o início do segundo rolinho mesmo. E olha pra vocês verem que linda que ficou, meus amores, a lateral. Ficou super estruturada, bem espaçosa, com espaço interno bem bacana. E outra dica que eu dou pra vocês também é se atentarem na hora de aplicar o piercing pra passar em lugares que fiquem bem apertadinhos, tá? Porque se for um lugar que tem uma abertura maior, o piercing vai atravessar, tá bom? Então tem que ser em lugares que fiquem bem justinho. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crochiteiras, hypar esse vídeo se aparecer a opção para vocês e comenta aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando e o que você achou da bolsa Nara, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!